pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando mais um episódio de Encontro com Propósito. E a gente vai bater um papo maravilhoso, muito abençoado aqui com o nosso irmão Mário. Eu vou passar para ele, ele vai se apresentar e a gente já começa com as nossas perguntas. Olá pessoal, a paz, eu sou Mário Júnior e tenho 31 anos, né? Foi recente agora, né? E eu sou radialista, trabalho aqui na Rádio Cidade, hoje a gente está no estúdio, né? Isso. E é isso. Um estúdio maravilhoso, né, que o Mário disponibilizou aqui pra gente estar gravando. Meu cameraman está ali atrás, meu amor, né, amor? Fala oi aí pro pessoal. Fala galera, vocês estão me vendo, mas eu tô aqui na escuta, hein? É, ele que tá vindo comigo nas gravações. Nos bastidores. Nos bastidores, e é isso aí. Então vamos lá começar. Como foi a sua conversão, né? Em que momento da sua vida você sentiu que teve um encontro com Jesus? Gostaria que você contasse um pouco para nós esse processo aí. Certo, Paulo. E na verdade eu tive o privilégio, né, a graça de Deus, de nascer num berço evangélico. Então teve esse momento de conversão, né? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos há muito tempo, né? Meu pai dirigia igreja, inclusive. Sim. Então eu fui criado nesse meio, né? Nesse meio da igreja, correndo desde pequeno, debaixo dos bancos da igreja, fazendo Subindo no altar. subindo no altar. Teve uma vez que eu derrubei um vaso dentro da igreja, quando criança, Então era meu Deus. bem abençoado. Teve uma fasezinha assim, é criança, né? Criança é criança, faz criancice Tem mesmo. muita energia, né? Quer correr, quer brincar. Então eu fui criado indo para a escola dominical, indo para o ciclo de oração com a minha mãe e com as minhas irmãs. Né? Já levei muito puxão de orelha, inclusive, para ficar quieto, para ficar calado, né? Enfim, para ficar comportado, enfim. Eu tive esse privilégio, né? Graças a Deus. E no momento que eu encontrei Jesus, na verdade, foram vários momentos que a gente teve essa oportunidade de ver Jesus de perto, de sentir a presença dele. Né? Foi em muitos momentos. E, na verdade, eu acho que eu não encontrei Jesus. Na verdade, foi vários momentos em que Jesus olhou para mim, né? E eu vou dizer isso não no sentido que ele não olha em outros momentos. Mas quando a gente está na igreja assistindo uma pregação, e muitas das vezes a gente vê que aquela palavra, o pregador está falando exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. É muito bom isso, é muito bom. Mas é melhor ainda quando vem uma palavra específica, personalizada de alguém, fala, olha, eu vim aqui porque Deus me falou isso de você, Deus quer falar isso com você. E aí é nesses momentos que eu falo, cara, Jesus olha para mim, não como como um todo, mas como um indivíduo, como o Mário Júnior, né? E isso é maravilhoso, né? E talvez os pontos pontuais que eu posso falar assim, que eu tive encontro com Jesus, foram esses, né? Fora, claro, em momentos que a gente está, às vezes, no nosso devocional, ou sozinho em casa, a gente sente a presença de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quando Deus está lá e fala com a gente, fala no nosso coração, ou mesmo no dia a dia, né? Porque Deus Ele não fala somente na igreja, não fala somente em profecia, ou mesmo na palavra de Deus. Mas no nosso dia a dia a gente pode ouvir a voz dele, né? Não vai por esse caminho, faça isso, faça aquilo. E às vezes a gente até confunde com os nossos pensamentos. Mas nós que somos cristãos, nós percebemos que é o Espírito Santo, né, nos guiando ali no dia a dia, falando do nosso coração, nos dando instrução, nos dando exortação, nos consolando, né, nos ensinando. E é isso, acho que foi muitos momentos, né? Claro que eu sou grato pelo privilégio de nascer num lar cristão, né? Isso facilita um pouco, né? Porque tem muita coisa no mundo que não me atrai, né? Eu não tive participação dessas coisas do mundo, por exemplo, drogas, festas, bebidas, eu não tive. Mas também a vida não é fácil, porque por mais que eu nasci dentro do lar cristão, ainda eu tenho a natureza adâmica, né? Ela tá aqui, né? E aí é luta diária, é um leão por dia, e a gente está lutando. Isso até o dia que nós seremos transformados, aí nós nos livraremos desse corpo, né? E aí essa luta para, né? Essa luta entre carne e espírito, em fazer a vontade de Deus, fazer a nossa vontade, fazer a vontade do mundo, enfim.
Mas por enquanto Deus está dando graça e a gente vai vencendo, né, essas lutas. Sim, é muito interessante o que você falou, porque às vezes muitas pessoas estão inseridas no contexto em que elas não se sentem enxergadas, né? E Deus, ele olha para nós como uma pessoa, né? Ele sabe as nossas fraquezas, aquilo que a gente passa. E como diz a palavra dele, ele chama cada estrela pelo nome. Então, tipo assim, a gente reconhecer isso, tá? Eu tô inserido num contexto, mas eu sou uma pessoa, eu tenho uma essência, eu sou um indivíduo e que Deus me olha de maneira comum, né, de maneira individual, e ele me coloca em um grupo, né? Como você falou que você foi crescendo ali naquele grupo e aquilo foi apresentado para você desde muito cedo, né? Como diz meu pai, desde que eu entendo por gente, né? Isso foi inserido assim. E é muito importante, a gente até brincou nessa questão da criança correr na igreja e tal. E tem uma irmã que ela falou assim pra mim, eu prefiro os meus filhos correndo dentro da igreja do que eu ter que correr lá fora com eles no mundo. Então, às vezes dá um trabalhinho, a gente tem que ter uma paciência maior pra falar com criança, mas é muito importante, né, que os pais criem esse ambiente para os filhos. Né? Às vezes a gente fala, mas a criança não entende, mas a criança ela é uma pessoa neutra e tudo aquilo que está sendo ensinado ela vai absorvendo, né? Então é muito importante essa questão, né? Que os seus pais fizeram com você, com as suas irmãs, e é isso, né? É muito bom. Pode falar, meu amor. Eu quero pontuar aqui algo que o nosso pastor sempre me fala e deixa bem claro, né? Às vezes a gente valoriza muito as pessoas a qual nasceu ali na igreja, né, se desviou e tal, aí um certo tempo ela foi e voltou novamente para a casa do Senhor. E isso é tido às vezes como até uma forma em que as pessoas, nossa, olha e tal, dá muito valor aquilo a essa pessoa que saiu, né, que estava na casa do Senhor, que saiu e voltou, né, e traz um testemunho de todo tipo de coisa que fez no mundo, né, drogas, bebida, um monte de coisas, né, se prostituir, né, e tal. Mas, cara, ele dá muito valor à pessoa, igual o Mário nasceu e, cara, tá aí na caminhada. Sim. Entendeu? E ele fala, parece que a igreja meio que não dá valor a esse tipo de pessoa, parece que não é muito, mas, cara, isso é a essência. Isso, a gente tem que dar valor a esse tipo de pessoa que tá ali lutando, Sim. né? Permanecendo ali naquele lugar, porque não é aquele que vai, tem o seu lugar, né? A gente sabemos que cada um tem o seu Sim. lugar, tem o seu contexto e é válido a pessoa ir e voltar. Mas, cara, o testemunho maior é aquele que está permanecendo até hoje. Sim. Isso que é um testemunho. Isso é muito importante, porque às vezes, tipo assim, não é porque ele nasceu, não é porque você nasceu no berço evangélico que pra ele não seja difícil, né? Porque é igual você falou, é uma luta constante. E às vezes a pessoa olha de fora e fala, sua vida é muito fácil, você nasceu na igreja, você nem deve passar por problema. E às vezes descredibiliza, né, essa questão, né, Mário? Quem me dera, né? Se fosse tão fácil assim, seria muito bom. Uhum. Mas a verdade é que todo mundo tem suas lutas, né? Sim. Todo mundo enfrenta suas batalhas. Nós vivemos no mundo aqui, né? Então, às vezes as nossas dificuldades, elas diferenciam de pessoa para pessoa, né? Sim. Tem pessoa que ela vê uma bebida e aquilo chama atenção, né? É uma tentação para ela. Às vezes para mim não, mas tem outras áreas que se eu não me cuidar e não pedir ajuda do Espírito Santo todos os dias, né? A probabilidade de eu errar, eu cair é muito grande, assim como qualquer outra pessoa, né? Não tem uma pessoa que tem uma facilidade mais de ir pro céu. Não, todo mundo tem suas lutas, né? Todo mundo, eu vou reforçar o que eu disse. Eu tenho a natureza adâmica, né? Eu herdei tudo aquilo, todas as tendências ao erro, a tendência a pecar, a tendência a errar. Então, ai de mim, né? Se não for o Senhor na minha vida, se não for o Espírito Santo cuidando, provendo, né? Exortando, ensinando, perdoando, né? Porque há muitos desafios para quem nasce na igreja, né? Há muitos desafios. Um dos desafios maiores que eu acredito que seja é porque você se acostuma com aquele local. E aí você dá uma curiosidade para ver o mundo. Dá uma curiosidade, fala, gente, o que tem lá do outro lado do muro, né? Porque você acostuma, você não aprende a reconhecer a graça de Deus que você vive. Você não sabe, porque foi aquela sua vida, né? Mas é interessante também uma pessoa que também teve uma experiência no mundo, quando ela volta, né,
para os pés de Jesus, para a igreja, falar, cara, eu não quero aquilo nunca mais, porque aquilo é terrível, né? Então, é uma luta constante também para quem nasceu na igreja, enfim, tem suas dificuldades, né? Como qualquer outra pessoa. O que vai mudar, igual você falou, é os pontos de fraqueza, né, de cada pessoa. E o diabo, ele sabe, né, dos pontos. Ele vai estar sempre ali jogando seta sobre aquilo ali. E às vezes, se a gente não souber quem nós somos em Deus, né, Deus nos chamou pra quê? Deus nos criou pra quê? Se a gente não tiver essa consciência, essa identidade, a gente acaba se deixando levar. Então é muito importante essa questão também. Muito importante. É uma coisa que eu sou muito grato a Deus de ter, por exemplo, meus pais como crentes. Então, eu sempre vi meu pai lendo a Bíblia, né? Ele lia no sofá, então a gente passava para um lado, passava para o outro. E às vezes não tinha aquela imposição, vai ler agora, né? Tudo bem se tem, de repente tem casa que os pais são mais autoritários, ok, tudo bem, né? Mas você ter um exemplo dentro de casa, isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. E às vezes, talvez você que está assistindo aí, às vezes você não teve essa oportunidade, né, de ter os seus pais, mas que nasce em seu coração a vontade de que os seus filhos, né, tenham um exemplo dentro de casa, né, de leitura da Bíblia, de comunhão com Deus, de tempo de oração, que a presença de Jesus seja a pessoa mais celebrada dentro do seu lar, né? Talvez a pessoa não tenha visto a infância, mas falar, quero assumir o compromisso que na minha lar, na minha casa, os meus filhos vão ter essa oportunidade, né? Isso é importante. Agora, uma questão que é importante, às vezes os pais, né, tá preocupado, eu vou dar tudo que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. Mas às vezes deixa essa questão de Deus, da espiritualidade, cuidar da alma de lado, né? Às vezes, tipo assim, se eles pensassem isso em questão da igreja, em questão da palavra, eu acho que o mundo seria diferente, né? As nossas crianças, elas seriam criadas de uma maneira diferente, porque é o futuro da nossa geração, né? Da nossa nação, e é das crianças que vai surgir pastores, advogados, pessoas para estar ali na linha de frente e que sejam cristãs, né? Que defendam o evangelho, que preguem, e se for preciso que morra por ele, né? Então é isso. E a gente tem visto a sociedade muito justamente preocupada com dar tudo de material, né? Bom, então vamos para a próxima pergunta, né? Eu gostaria que você contasse um testemunho que marcou muito a sua vida, né, na caminhada cristã aí. Ok, um testemunho que marcou muito. Foi uma época em que eu estava trabalhando numa empresa e eu ganhava muito pouco. Né? Na época eu nem lembro quanto era o salário, né? Mas eu ganhava um pouquinho mais que o salário. Eu sei que o dinheiro dava para pagar só a faculdade e as despesas em casa e pronto, acabou. Né? Se eu quisesse comprar alguma coisa a mais, eu tinha que fazer um extra, enfim. E aí eu fui na casa de um amigo e lá tinha um pastor e esse pastor fez uma oração por mim. No meio da oração ele parou. Falou, olha, Mário Júnior, você tem um carro? Aí eu falei, não tenho um carro. Ele falou, olha, prepara, compra um carro que você vai viajar muito. Aí eu, amém, né? Amém, recebi, não sei se era verdade, mas enfim. Né? E aí eu fui pra casa, eu falei, gente, como que eu vou comprar um carro? Eu tô ganhando um pouco mais que salário, não dá, sobra pra nada, como que eu vou ganhar um carro? E aí a gente, na verdade, a gente tem que preocupar com como, na verdade, né? A gente tem que preocupar em buscar Deus, porque Deus sempre preocupa com como. Enfim. E aí eu fui buscar Deus nisso. Eu falei, Senhor, o Senhor prometeu. Então, eu não sei como que vai vir, eu não sei o que você vai fazer, mas se a promessa do Senhor, vai vir. Enfim, resumindo a história, né? Passaram mais ou menos uns 8 meses e veio uma indenização que eu realmente não esperava, essa indenização. E foi uma assim, coisa que eu não fui na justiça, não fui, de repente só apareceu, né? E foi exatamente o dinheiro para comprar o carro que eu gostaria, né? E aí, de lá pra cá, eu viajei muito, muito, muito mesmo, né? E depois de um tempo eu fiquei pensando sobre isso, né? Como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente tem sonhos, né? Tem projetos, mas por falta de fé naquele que
né? E tudo criou, né? Não é nem racional, né? Deus criou o mundo, todas as coisas pertencem para Ele, mas por falta de fé a gente deixa de alcançar, deixa de buscar isso nele. E nesse ponto Ele provou que Ele transforma tudo do nada, né? E isso marcou muito a minha vida. Foi justamente quando eu vim para Rio Verde que esse milagre aconteceu e esse foi um testemunho que marcou muito. Muito maravilhoso, porque Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Igual quando ele te falou isso, você... Nossa, mas como isso, né? Mas ele já vai preparando tudo, o processo, como que vai ser, como que vai acontecer. Só que ele vai revelar só alguns detalhes da promessa. Igual ele te revelou disso, mas não revelou como você ia comprar, né? Mas ele preparou toda essa questão. E uma questão que mexe muito comigo é a história de José, né? Porque Deus dá o sonho para ele conta o sonho para os irmãos, mas o que ele não sabia era o processo que ele teria que passar. Igual você esperou 8 meses. Então, às vezes, Deus fala com você hoje, você já quer, nossa, amanhã já vai acontecer. E nem sempre é. Eu recebi promessas que ainda não se concretizaram, mas outras já foram muito rápidas, né? Então, o tempo de Deus é algo assim que a gente não vai entender, né, logo de cara. É no processo que ele vai nos explicando o porquê de certas coisas. Agora eu olho para trás e eu vejo, nossa, agora eu sei porque eu passei por isso. Era porque eu tinha que viver isso aqui na frente, né? Então, Deus, ele vai nos provando. E todo mundo, igual você falou, de um bem material. Deus, ele tem esse poder de fazer todo mundo próspero. Mas às vezes é a nossa atitude. Eu tinha um pastor que falava assim, não adianta você querer ter uma vida próspera, sendo que você estoura o limite dos cartões todos os meses e depois coloca a culpa no diabo. É pecado você usar um cartão de crédito, parcelar uma compra? Não, não é. O pecado é você não ter o controle daquilo ali que você está comprando, daquilo ali que você está administrando, né? Então, entra tudo nesse contexto, né? E eu lembro da história de Israel, em que em diversos momentos Deus, ele provia alguma coisa, mas de modo tão claro que não dava para eles ter dúvida que foi Deus, né? Gideão, por exemplo, foi chamado para guerrear contra os midianitas, né? E Deus falou assim, olha, eu só quero 300. Para quê? Para que eles tivessem a certeza de que não foi pela força deles, né? Foi somente por milagre. Então, na minha vida, eu tenho visto isso, né? Deus falando, olha, eu vou te dar isso, mas não é porque você merece, ou porque é pelos seus próprios esforços. Não é. É porque eu quero te dar, porque eu sou bom, né? E Deus tem feito isso, né? Não somente nesse testemunho específico, mas em outros momentos também. Deus falou, olha, eu vou apresentar para você, eu vou te dar essa bênção, né? Mas de forma que você tenha certeza de que é eu te dando, porque eu sou um pai bom. Né? Não é nem por merecimento, porque se for o merecimento, né? Não merece nada, mas é pela bondade de Deus. Sim. E a gente contemplar isso, né, Mari? Hoje eu estava assistindo uma aula e a Val, né, esposa do Douglas lá do Desascope, ela falava assim, às vezes a gente se esquece da bondade de Deus, né? E é nesse momento em que a gente esquece isso, é que às vezes a gente se perde. É que às vezes começa a vir dúvidas, nossa, mas será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir? E não, coloque nas mãos de Deus, porque Ele é um Deus bom, Ele quer ver o seu filho feliz. Então, essas emoções negativas, não é que a gente vai deixar de passar, deixar de viver, mas que isso venha por um momento, né? Que isso não continue prevalecendo na nossa vida. Olha, hoje eu tô triste, tudo bem, eu respeito esse momento, mas eu sou filha de Deus e eu não aceito essa tristeza. O que isso quer me ensinar, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso fazer em relação a isso. E a gente sempre lembrar, sabe, que Deus, ele nos ama e a gente só ama porque ele nos amou primeiro. Justamente. Né? E sempre lembrar isso, e isso tem que queimar no nosso coração, sabe? Poxa, se Deus é um Deus para fazer algo aqui, Ele também é um Deus para fazer algo ali. Não existe um milagre maior, um milagre menor, né? Então, tipo assim, para Deus tudo é possível. Tudo é possível, né? Não há nada difícil para Ele, né? Inclusive, lembrando agora, Jesus quando foi
curar o paralítico, né? Ele falou, olha, o que vocês acham que é mais fácil falar, né? Que seus pecados sejam perdoados ou que levante e ande? Ele estava querendo experimentar, na verdade, aqueles opositores, né? Mas para Deus é tudo tranquilo, né? Às vezes a gente coloca uma dificuldade enorme, a gente olha para o tamanho da luta e pensa, meu Deus, como eu vou vencer isso? Né? Como eu vou vencer? Mas a verdade é que a gente tem que olhar para a luta e falar, meu Deus, é maior do que isso, é muito mais forte do que isso, né? E aí a nossa visão fica mais tranquila. E a verdade é que o propósito de Deus para nossas vidas é que a gente não tenha nenhum tipo de preocupação, né? Olha, eu fico admirado com o amor e o cuidado de Jesus para falar, meu filho, eu não quero que você se preocupe com nada, nem com vestir, nem com o que comer, não quero que preocupe com nada. Agora imagina a nossa vida sem nenhum tipo de preocupação. Não tem qualidade de vida melhor do que essa, não. Nenhum tipo de preocupação, mas é isso que Deus quer para nós, né? E Ele prova para nós, Ele quer provar. E eu gosto disso. Deus, ele tem vontade de ser provedor. Às vezes ele até restringe algumas coisas pra gente, né? Às vezes ele fecha a porta só pra gente cansar de buscar as coisas pelos nossos próprios esforços, né? Ele fala, não, meu filho, eu vou te provar aqui que você não consegue por você mesmo, mas eu tenho vontade de fazer por você. Eu tenho vontade que você entregue isso em minhas mãos e eu vou fazer por você, só para provar que eu sou um pai amoroso, que eu sou um pai poderoso e que sou um pai que usa de misericórdia e graça na vida dos seus filhos, né? É verdade. Deus é maravilhoso demais. E a gente poder contemplar isso não tem preço, né? E essa questão da preocupação é algo assim, que muitas pessoas, é igual aquele meme. A única coisa que o Senhor fala pra nós é não se preocupeis. E o que a gente faz? Se preocupeis. Então a gente tá preocupado com tudo, né? Eu sempre falo, às vezes, pro meu bem. Eu falo, amor, você tá lembrando, tal dia tem isso. Tal dia não vai fazer isso. Ele, amor, eu não funciona assim. Deixa o dia, na hora que chegar e tal, e eu gosto de me preparar, e ele é assim na dele, tranquilo, sabe? Aí, tipo assim, eu venho aprendendo muito isso com ele, né, amor? Quase que ele chorou agora. Bom, vamos lá para a próxima. Há quanto tempo, né, você apresenta aqui o programa na rádio? E para você, como que é a experiência de alcançar muitas vidas levando a palavra? Certo. Eu acho que quando a pessoa tem o primeiro contato com o rádio, depois ela não quer largar mais, né? De forma nenhuma, né? Eu encaro tudo isso como um privilégio, né? De fazer algo, sabe, na obra de Deus. Isso para a gente é um privilégio muito grande, né? Mas também encaro com muita responsabilidade, porque eu sei que o rádio é uma ferramenta muito poderosa, né? Que alcança muitas vidas, né? Todo tipo de pessoas está ouvindo o rádio. Então, eu encaro isso com muita responsabilidade e eu sou feliz, né? Fazendo isso, apresentando um programa para as pessoas, né? Levando a palavra de Deus para as pessoas. Também dando oportunidade, hoje a gente convidou aqui alguém especial. Então, sabe, trabalhar para o reino de Deus é a coisa mais prazerosa do mundo. Não é peso, não é ruim, não é sacrifício, mas na verdade é um prazer, né? Porque acho que a gente tem que aproveitar, sabe, todo o tempo que a gente tem. Porque o que importa, na verdade? Essa vida não importa. Importa é o que a gente fez pro reino de Deus e vai impactar na outra vida, né, que vem. Né? Tudo que a gente faz aqui, a gente trabalha e a gente ganha dinheiro, enfim, a gente conecta com pessoas, mas o que mais importa é o que vem depois dessa vida. Então a gente trabalhar pro reino de Deus, trabalhar pensando no céu, no reino que vem, isso é muito importante. Quanto tempo você está na rádio? Aqui tem 6 anos, mas antes disso eu já trabalhava em outra cidade por um período de uns 4 anos, mais ou menos. Sim. Qual é o nome do programa? É Mais Jovens? Jovens em Ação. Jovens em Ação, isso aí. Inclusive, vocês já participaram, né? Isso. A gente participou um dia, né, de sábado aqui, foi uma bênção. E só pro pessoal, às vezes, que tiver interesse, né, todo sábado, das 3 às 4, 3 às 5. 3 às 5. Todo sábado. E para acessar, como que faz para acessar a rádio? Aplicativo? Tem o aplicativo da Rádio Cidade, só busca lá no Play Store ou na App Store. E também tem um site, né, que é cidadefm.net. Certo.
Então, para vocês aí, né, que tenham interesse, é só vocês ou instalar o aplicativo no celular, né, ou acessar o site e acompanhar esse programa que tem sido uma bênção. E interessante você falar sobre isso, rádio. Rádio, os meios de comunicação, eu acho que assim, a gente pode usar de maneira a propagar o evangelho, a falar do Senhor, a falar coisas que edificam, porque a gente vê tantas coisas sendo lançadas, a mídia, né, muito manipuladora, muitas coisas que às vezes são mentiras, né, e às vezes a pessoa não tem um conhecimento e acaba acreditando em tudo que vê, né. Então é muito importante que a gente use as redes sociais ao nosso favor e para falar de Deus, para falar de Jesus e a trazer uma edificação para as pessoas, né? Que a gente não venha se calar nesse tempo, né? Porque é tempo de buscar, é tempo de clamar e a gente pode usar isso, né? Para falar do Senhor. Né? E aí o rádio, nesse programa a gente tem um propósito, né? Até o programa chama Jovens em Ação. Qual que é o propósito desse programa? O propósito é incentivar pessoas a fazer alguma coisa pro reino de Deus, né? Por isso a gente sempre traz convidados aqui, principalmente jovens, que estão fazendo alguma coisa, ou cantam, ou tocam, ou evangelizam, ou pregam nas igrejas, enfim. O programa é destinado para incentivar pessoas a fazer algo pro reino de Deus. Sim, muito maravilhoso. Agora a próxima pergunta é a passagem da Bíblia que mais toca no seu coração e por quê? A gente sabe que a Bíblia toca, né, de capa a capa, mas sempre tem aquela palavra que mexe mais no nosso coração, né? Sim. Realmente a Bíblia tem passagens, né, maravilhosas. Eu não sei se até compartilhei com o Gilson isso, mas uma das passagens que mais me encantam na Bíblia é quando Davi, ele está construindo uma casa para ele e de repente ele para e fala: eu estou construindo uma casa luxuosa para mim e eu nunca construí uma casa luxuosa para Deus. Eu estou dedicando para minha vida algo aqui extraordinário e para Deus, né? E aí ele nasce no coração dele essa vontade de falar: eu vou fazer alguma coisa para Deus. Essa passagem me encanta até na resposta de Deus. Deus fala: Davi, quase que fala assim, ó: Davi, onde você tirou essa ideia? Porque eu nunca te pedi isso e de repente você me apresenta isso. Davi não constrói, seu filho constrói, mas a ideia veio dele. O que me encanta é o espírito de voluntariedade de Davi, né? De repente ele fala: cara, Deus não me pediu isso, né? Não tem nenhuma regra que eu preciso obedecer para isso, mas eu vou fazer de todo o meu coração. E aí isso deixa o coração de Deus tão feliz que aí Deus confirma o seu reinado, confirma a sua posteridade, fala: olha, nunca mais a sua descendência vai deixar de ser rei, né? Sempre vai ter um rei destinado, vinda da sua descendência. Essa passagem me encanta muito, né? E quem dera, né, que nós possamos ter, sabe, esse espírito voluntário para Deus. Né? Não somente obedecer aquilo que está na palavra de Deus ali: olha, não faça isso, não faça aquilo e tal, mas não, eu vou oferecer algo a mais, eu vou oferecer uma oferta a mais, não vou só entregar meu dízimo ali, mas eu vou me ofertar, né? nesse sentido, não? Quem dera, né? Como nós serviço, podemos aprender com ele também, como serviço, alguma coisa e tal. Isso é muito maravilhoso, porque a igreja carece disso, né? De pessoas que estejam dispostas a fazer a obra, estejam dispostas ele fala assim, né, dar oferta, o dízimo, mas esses 10% que não seja só do nosso dinheiro, mas que seja do nosso tempo, né, que seja as primícias, que seja algo de qualidade para o Senhor. E tanto é que Davi fala: uma coisa eu peço e a buscarei, né, estar todos os dias na casa de Deus. Eu tô falando com as minhas palavras, né? Mas é mais ou menos isso. Então, assim, que a gente tem esse desejo no nosso coração de buscar, de olhar: nossa, o que tá precisando, né? Será que tem alguém que tá precisando? Por quem eu posso orar hoje, né? Quem eu posso abraçar, conversar, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E às vezes a gente tá procurando essas pessoas tão longe, mas está debaixo do nosso nariz, às vezes está no nosso trabalho, às vezes está dentro da igreja mesmo, né? Na escola, na faculdade, tem alguém precisando.
E às vezes a gente nem imagina quem está precisando, mas sempre tem como a gente levar a palavra do Senhor para alguém. A gente entrar, né, em algum assunto ali, às vezes sem a intenção, mas já indo plantando algo ali no coração daquela pessoa. E às vezes a gente pensa, mas nada aconteceu. Mas a mudança acontece de dentro para fora, né? E é algo que o Senhor vai trabalhando gradual, né? É um processo que Ele vai trabalhar e cada pessoa vai ter o seu processo, né? Então isso é muito maravilhoso, né? Próxima pergunta é: o que você faz para se sentir mais próximo de Deus, assim, no seu dia a dia, como que é? Ok, pergunta difícil essa, né? Mas talvez os momentos que eu sinto mais próximo de Deus é quando eu deixo de olhar para mim, né? Eu deixo de olhar para as minhas necessidades e eu deixo de buscar, sabe, somente aquilo que é bom para mim, olhando sempre para mim. E eu acho que um dos momentos que eu sinto mais próximo de Deus é quando eu dirijo meu olhar para o meu próximo, né? Eu acho que não tem experiência melhor do que essa quando você começa a fazer algum bem para o seu próximo. Nós tivemos há um tempo atrás num projeto missionário e aí nós fomos para um lugar com pessoas muito, muito, muito carentes, né? Carentes de Jesus, né? Lá eles não passavam necessidades de alimento, mas carentes de Jesus mesmo, né? E aí nós fomos lá ministrar para as crianças, ministrar para os adultos. E quando você dedica para isso, né, você fala de Jesus para as crianças, vem uma alegria tão grande em nosso coração, incomparável. Uma alegria que é difícil encontrar em outro momento. A não sei quando vem a presença de Jesus em nossas vidas, aí não tem comparação, né? Mas eu me sinto muito próximo de Deus. Quando eu deixo de olhar para as minhas necessidades, busco a necessidade do meu próximo, nem que seja espiritual, e dou uma atenção para ele, dou um abraço, converso, falo de Jesus, aquilo vai preenchendo o nosso coração de tal forma, né? Porque eu acredito nisso. A nossa comunhão com Deus, ela, claro, é diretamente com Deus, mas também tem essa relação com o nosso próximo, né? Então, um dos momentos que eu mais sinto mais próximo de Deus é nesses momentos, né? Falando de Jesus para as outras pessoas. Fala. Eu quero falar também agora que nossa, me veio a memória é algo muito maravilhoso. Porque, cara, velho, a gente fala, mas por que essa alegria que você sentiu ao ajudar o próximo? O que Jesus fala? Ele fala, olha, como é que vocês vão me encontrar? Né? Qual é o próximo que eu ajudei? Como foi, Senhor, que eu pedi isso com aquela passagem? Lembrei que ele fala que ele pede algo e as pessoas ajudam. Ele fala, olha, quando vocês fizerem isso, você estava ajudando a mim. Entendeu? Então isso não deixa de ser a presença do Senhor, já manifesta ali. A gente encontra Jesus, tem um pregador que ele fala, você quer encontrar Jesus? É fazer esses atos. Porque ele falou que seria isso. Olha, quando você estiver fazendo isso para o próximo, vocês estão me encontrando ali, né? Cara, velho, se for analisar isso, a profundidade disso, por isso que a alegria, quando você faz esse tipo de ato, é uma alegria indescritível, é a alegria que você falou. Porque é a mesma alegria quando a gente tem realmente uma experiência com a presença, né? Cara, isso toca muito no nosso coração, mas esse é o modelo, né? Esse é o modelo da gente encontrar o Senhor realmente no nosso dia a dia, né? É isso. É isso. E a gente tem que se parecer cada dia mais com o Senhor. O nosso caráter, ele tem que ser moldado a isso. E o que Jesus fazia, né? Aonde ele chegava, ele parava para ouvir aquela pessoa, qual era a dor dela, o que ela precisava, o que ela estava necessitada ali naquele momento. E às vezes muitas pessoas criticavam, mas você se senta, né, na mesa dos pecadores, né, nessa mesa e tal, mas tipo assim, ele fala, eu vim para os doentes, né, porque quem não tá doente não precisa de mim. Então acho que o primeiro passo é a gente reconhecer isso e falar assim, não, eu tô aqui como servo, então o que eu posso fazer, né, pra fazer jus a esse papel de servo, né, para cuidar de alguém, é igual você falou, né, você, meu bem, de deixar a nossa dor de lado para cuidar da dor de alguém. Porque enquanto a gente está cuidando, Deus, ele está cuidando de nós, né?
E isso deixa o nosso coração saltitante de alegria e não tem, acho que algo assim maior, né? De ajudar o próximo, de estar sempre ali preocupado, porque às vezes a gente vive numa sociedade que a gente só se importa comigo mesmo, eu estando bem, eu tendo as coisas, tá tudo bem, mas e as pessoas que estão de fora, né? E a gente também, olhando por essa questão, ter o coração mais grato, né? Porque às vezes a gente tem tudo, não nos falta nada, a gente tem comida na mesa, a gente tem roupa lavada, a gente tem uma cama para dormir e às vezes a gente ainda reclama, né? E a gente vê que tem pessoas tão carentes e necessitadas, né? Precisando da nossa ajuda, né? Jesus, em certo momento, os discípulos estavam preocupados com Jesus, né? Sobre se eles estavam com fome, né? Mas Jesus depois estava pregando, salvo engano, para a mulher samaritana e falou: olha, o meu alimento, né? O que me alimenta, o que me dá energia é fazer a vontade do meu Pai, né? Aqui tinha uma alegria muito grande em Jesus. Ele demonstra em suas palavras, né? Em preocupar com as pessoas, em resgatar os perdidos, em curar os enfermos, né? Em salvar aqueles que não tinham mais esperança. Ele se alimentava disso. Aquilo era como se fosse uma energia, né, para Jesus. É interessante isso. Sim. Tem mais alguma pergunta, amor? Gente, vai encerrar. Já? Tá bom. Mas só para complementar mais um pouco, referente a isso, né? Se você for analisar o ministério de Jesus, cara, realmente foi uma vida assumidamente dedicada ao próximo. Né? Sim. Então, porque ele se esvazia, né, de todo o seu poderio, né, de tudo que ele era, da sua divindade, do seu, né, cara, velho, olha isso, né, meu pastor costuma falar, né, ele fala, olha, tenta imaginar o Senhor se esvaziando, né, ele fala, se esvaziando para chegar, né, e se colocar como uma pessoa. Imagina isso, né? Agora, por que ele fez isso? Aí você vê, por conta de quem? Né? Você vê, cara, e quando você por isso que é isso que nos dá um senso de que, cara, olha a humanidade, né? Olha para nós. Acho que a gente só vai realmente se arrepender quando a gente tem uma clareza disso, sabe? Eu creio que é o Espírito Santo que traz essa clareza à nossa mente, ao nosso coração, de tal forma que a gente diz, cara, velho, eu sou né? Porque a gente entende ali que, cara, eu não merecia nada e vi um Deus, né, se esvazia para me libertar para me tirar dessa condição que eu tô, que é o inferno, é morte, não tem outra, né? E ver, cara, velho, isso não tem palavras pra gente, por isso que ele fala, né? Olha o amor, não tem palavra para expressar esse amor a qual ele teve por nós. Então, cara, que as nossas vidas, né? Dando minhas considerações, né? Que as nossas vidas, né, que realmente venham expressar essa gratidão, né? Por a gente estarmos aqui. E nesse período que estamos aqui, a gente tem que fazer realmente a nossa vida valer a pena. E como é que nós iremos fazer a nossa vida valer a pena? Cara, é fazendo aquilo que Cristo fez. É se esvaziando de nós mesmos. É uma vida assumidamente dedicada ao próximo. Eu acho que isso é a essência de tudo, né? A gente se dedicar realmente na felicidade do próximo. Porque tem uma passagem também que ele fala assim, Deus, né, eu não lembro muito bem, mas é referente à sua justiça, sabe? Às vezes a gente dá tanta ênfase na nossa justiça, mas não é a nossa justiça. Ele considera a nossa justiça como um trapo. De imundícia, né? Aí você vê assim, cara, velho, olha a nossa... Então, Deus se esvaiu da sua própria justiça, né? De tudo aquilo que ele tinha. Então, cara, a minha justiça não é um trapo de imundícia. Eu abrir mão da minha justiça também, aquilo que eu tenho direito. Eu abrir mão de todos os meus direitos para que o próximo, né, ele receba esse direito também. Cara, eu acho que toda vez que você vê... Pode fazer um teste. Né? Isso pode você fazer um teste. Acontecer qualquer coisa, você tá certo, mas você abre mão da sua certeza, da sua convicção de estar certo e deixa, não, cara, tá bom, assim, aconteceu tal, tipo assim, você errou, mas tipo assim, quando você se desvincula do seu direito e deixa aquele trem no ar, sabe? Eu vou dar um outro exemplo, um testemunho, né, do cara
feira do cabeleireiro, que o cara falou, fulano, bateu no teu carro ali, veio um monte de gente, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí vem várias gente, ele, não, deixa lá, cara, calma, né, depois eu vou lá e organizo isso. Você vê que o cara tava errado, o carro dele tava parado, mas ele veio e ele agiu com misericórdia. E o cara fez, não, cara, você tava trabalhando? O cara fez, tá, então vai em paz. Cara, aquilo ali quebrou o cara na hora, velho. E esse cara tinha pedido uma resposta a Deus. Você vê, por isso que a nação, ela é um versículo que queima no meu coração, sabe? Que fala, a nação deseja, almeja, né? Ela está sedenta pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, ele vai manifestar através desses atos. Sim. Né? Então, o cara agiu de misericórdia ali na vida daquele cara. Aquele cara teve uma manifestação do filho, do verdadeiro filho, que estava no lugar certo, na posição certa, agindo da maneira correta. E, cara, o cara foi regozijante. O cara teve um encontro com Deus naquele momento. Ele teve um encontro com o filho, com a expressão genuína de Cristo, né? Que é o ato que Cristo fez. Né? Acho que é isso. Acho que quando a gente entende isso, a gente entendeu tudo, né? Porque o ser humano quer estar certo a todo momento e tal, né? E assim, a gente refletir sobre isso e mergulhar nisso, né? Porque é uma busca diária, não é fácil a gente chegar nesse ponto, mas quando a gente pede o discernimento do Senhor, né? Quando a gente pede o domínio próprio, acho que a gente começa a pensar mais no próximo, né? Começa a pensar com mais amor, com mais compaixão pelo nosso próximo, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Bom, pra gente encerrar, antes da gente fazer a oração, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem de encorajamento para as pessoas. Pode ser uma frase, um versículo, fique à vontade. Ok. Tem um versículo que diz, em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo ele está falando para a igreja e dizendo assim, ó, que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Né? No sentido, olha, vocês têm a graça de Deus aqui, está disponível para vocês. Usufruam dela. Sim. É um presente que Deus está disponibilizando para vocês. E o meu desejo é que você também que está assistindo, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Né? E não deixar nada para trás. Que, é claro que no céu não vai ter arrependimento, mas se tivesse, um dos maiores arrependimentos seria: eu tinha direito de receber tudo isso? Eu tinha direito de tudo isso lá na terra, viver com tudo isso, com todo esse poder de Deus, essa presença de Deus, esses dons espirituais? Eu tinha direito de viver tudo isso? E eu vivi com tão pouco. É como o irmão do filho pródigo, né, que estava em casa, ele tinha direito de filho, ele tinha direito de todas as coisas eram dele, a fazenda era dele, e ele não conseguia desfrutar nem de uma festa, nem para matar um cordeiro. Ele achava que ele não tinha direito, mas ele tinha que fazer por merecer, sendo que já ele tinha todo o direito. Que que nós todos, nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, é isso. Amém. Bom, então vamos lá, pra gente encerrar, gostaria da gente estar fazendo uma oração. E você faz a oração e aí a gente faz as considerações finais para encerrar, certo? Ok. Vamos lá. Vamos orar. Papai querido, nós queremos agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor por esse momento que nós estivemos conversando sobre o Senhor, sobre o ministério do Senhor, sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, a Ti atribuímos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, nós somos carentes e dependentes de Ti, Deus. Mas nós somos tão felizes disso porque o Senhor é o Deus que cuida e cuida tão bem nos mínimos detalhes, Deus, e nas grandes coisas também. Nós queremos apenas agradecer e louvar ao Senhor. Deus, que essa mensagem possa, de alguma forma, influenciar as pessoas que estão nos ouvindo, Jesus, de alguma forma, que o Espírito Santo possa fazer algo, porque é por isso que nós reunimos aqui. Em nome de Jesus, continue abençoando o ministério da Paula e do Gilson, meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando, dando sabedoria, abrindo portas, meu Pai, e abençoando ele de todas as formas, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Quero agradecer, né, Mário, você por ter se disponibilizado a gravar esse vídeo. Muito obrigada, né, por ter aceitado aí o convite.
e que Deus abençoe sua vida poderosamente. E é isso. Vou estar encerrando. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer por essa oportunidade de falar no nome de Jesus, falar o que Ele tem feito, Amém. testemunhado, né? Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, né? E tudo vem dele, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Então, obrigado, né? Por essa oportunidade, que Deus possa abençoar vocês. Valeu demais, Gilson. Né? E daqui um dia você está aqui sendo entrevistado na rádio. Tá? Amém. Só chamar que não é bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por você que ficou até agora, né? Eu creio que você foi edificado. E não deixe isso só em você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Deixe o seu like e se inscreva aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!